Boa noite. Quando a ferida veio de quem dizia representar a Deus. Talvez você tenha parado este vídeo porque alguma coisa dentro de você está doendo. Talvez você tenha sido julgado quanto mais precisava de acolhimento. Talvez você tenha usado versículos para apontar os seus erros, mas nunca para enxugar as suas lágrimas. Talvez você tenha falado de pecado antes de perguntar como estava o seu coração. E aos poucos, você fez uma escolha que parecia ser possível, a única possível, não tinha outra escolha. Você não se afastou apenas da igreja por algum motivo que fez você chorar. Você começou a se afastar de tudo o que lembrava a Deus. E se esse é o seu caso, eu quero te dizer uma coisa com muito respeito. A sua dor merece ser ouvida. Ninguém deveria ser humilhado em nome daquele que ensinou a amar. Existe uma diferença enorme entre Deus e as pessoas que falam em nome dele, né? Nós, seres humanos, nós erramos. Às vezes nós erramos feio demais. Muito feio. E às vezes usamos a religião para controlar, para excluir, para ferir, para alimentar o próprio orgulho. Mas isso nunca foi o coração da mensagem de Cristo, de Jesus. Jesus ele viveu em uma época cheia de líderes religiosos. E, curiosamente, as pessoas que mais receberam seu carinho eram justamente aquelas que tinham sido colocadas à margem, aquelas que foram rejeitadas, aquelas que foram esquecidas, os considerados impuros porque tinha lepra, os que já não acreditavam que ainda havia lugar para eles. Jesus nunca perguntou primeiro, por que você errou? Ele perguntava com a sua presença, como posso te ajudar? Quero te restaurar. Por isso que tantas pessoas corriam até ele. Não porque eram perfeitas, mas porque perto dele elas não precisavam fingir quem elas eram. Talvez alguém tenha feito você acreditar que Deus se parece com uma pessoa que te machucou. Mas pense por um instante. Se um médico trata mal um paciente, isso não significa que a medicina deixou de existir. Se um professor humilha um aluno, isso não significa que o conhecimento perdeu seu valor. Então, por que permitir que pessoas imperfeitas definam quem é Deus? Elas não são Deus. Nunca foram, nunca serão. Jesus, ele convivia com pessoas para viver. Jesus, ele não convidava as pessoas para ser religioso de aparência. Ele convidava as pessoas para encontrar descanso. Eles diziam, venham a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados. Ele não disse, venham apenas quando estiverem perfeitinhos. Ele não disse, venham se ninguém tiver falhado com você. Ele apenas abriu os braços. Talvez você hoje esteja cansado de discutir, cansado de exigências, cansado de promessas vazias. E sabe de uma coisa? Jesus também se cansava de religiosidade sem amor. Ele ensinava que a misericórdia valia mais que o orgulho espiritual. Que o amor, que amar o próximo é mais importante do que parecer superior. Que ninguém cresce diminuindo outras pessoas. A fé verdadeira não precisa humilhar para convencer. Ela transforma pelo amor. Talvez hoje você nem consiga orar. Tudo bem, não tem problema. Talvez você nem consiga entrar em uma igreja. Tudo bem. Talvez você
tenha mais perguntas do que respostas. Tudo bem também. Deus não tem medo das tuas perguntas. Ele conhece a sua história inteirinha. Conhece as noites em que você chorou. Conhece as palavras que ecoaram da sua memória. Conhece o peso da rejeição. E Ele continua chamando você pelo seu nome, não pelo seu erro, não pelo seu passado. Exatamente. Não deixe que pessoas imperfeitas roubem de você a possibilidade de conhecer a Deus, o Deus perfeito, o Deus de amor. Se alguém fechou uma porta na sua frente, talvez Deus esteja abrindo uma janela que você ainda não percebeu. Comece devagar, sem culpa, sem pressão nenhuma. Porque converse com Deus usando as suas próprias palavras, mesmo que sejam poucas palavras, mesmo que sejam apenas olá, tudo bem? Deus, se o Senhor ainda está aí, me ensine quem o Senhor realmente é. Eu acredito que essa oração sincera vale mais do que 1000 palavras repetidas sem o coração. Porque Deus, Ele não procura performances. Ele procura pessoas. E se você chegou até esse vídeo, talvez ainda existe uma pequena chama de amor de Deus dentro de você. Proteja essa chama. Ela não pertence às pessoas que machucam você. Ela pertence àquele que nunca deixou de amar você. Se ninguém lhe disse isso hoje, permita eu dizer a você, você não é a sua pior lembrança. Você não é a rejeição que sofreu. Você não é a palavra dura que ouviu. Você continua sendo alguém digno de amor, de respeito e de esperança. Talvez a sua história com pessoas religiosas tenha sido muito dolorosa, mas elas não precisam ser o capítulo final da sua história com Deus. Porque o amor de Deus, ele continua sendo maior do que qualquer ferida causada por quem esqueceu de amar. Entendeu? Jesus, Ele te ama. Não importa em qual denominação você esteja. Ele te ama. E é só você falar para Ele. Abra seu coração. Converse com Ele. Na sua simplicidade. Que Ele vai te ouvir. E você vai se sentir bem melhor. Até outro dia. Shalom.